Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família para todo sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou muito feliz com o que Deus tem feito aqui nesses momentos de oração e eu creio que hoje vai ser algo muito especial. Você que tem vivido um momento de escuridão na sua vida, sabe quando você não encontra uma saída? Parece que você está no fundo do poço e não tem para onde correr, não tem para onde você fugir. Você simplesmente só pode olhar para o alto, que é da onde vem o seu socorro. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós olhamos para Deus, nós buscamos a Ele em oração, nós continuamos firmes nos seus caminhos, mas o nosso coração fica cheio de dúvidas, fica desapontado muitas vezes, porque a gente gostaria que as coisas acontecessem de uma outra maneira. Então eu vou te mostrar aqui hoje, irmãos, os tesouros que Deus tem para você enquanto você está nessa fase de escuridão, nessa fase de dúvida, de medo, de incertezas. Eu vou te mostrar que Deus tem um caminho, talvez você não está enxergando. E eu vou te mostrar aqui que os planos do Senhor para a sua vida são infinitamente melhores e maiores do que os seus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito mais elevados que os nossos, assim como as nuvens estão acima da terra. Irmãos, Deus ele sabe um futuro que a gente não conhece, Deus já sabe o que está lá na frente e Ele sabe como trabalhar no nosso coração para nos dar o melhor. Jesus disse que se nós que somos pais e somos maus, somos pecadores, gostamos e fazemos de tudo para dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Irmãos, o amor de Deus é profundo e se tem uma coisa que agrada a Ele é quando você reconhece isso, a bondade e a fidelidade do Senhor. Amém? Muitas vezes o inimigo ele sopra na sua mente mentiras de que Deus te abandonou, Deus não vai te perdoar, Deus em algum momento vai te deixar de lado. Irmãos, o diabo ele quer que você duvide da bondade de Deus. É por isso que no Antigo Testamento, uma das coisas que mais tocava o coração de Deus, e continua sendo assim até hoje, é quando o povo de Israel, eles diziam, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Irmãos, existem muitos salmos contando esse mesmo texto, essa mesma frase, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, porque isso agrada o coração de Deus. Você saber que Deus está cuidando de você faz toda a diferença, amém? Eu vou ler aqui um versículo maravilhoso, vou te explicar o que Deus colocou no meu coração e eu só peço uma coisa, clique no joinha se você gostar dessas mensagens, se inscreva no meu canal e do lado do botão inscrever-se vai ter um sininho. Clica no sininho e seleciona a opção todas, tá bom? Assim você vai receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. E olha, irmãos, Deus tem feito maravilhas, então vamos caminhar juntos, tá certo? Olha, eu quero ler com você Isaías 45, guarda esse versículo. Isaías 45, versículo 3. Olha o que o próprio Deus diz para o seu povo. Eu lhes darei os tesouros das trevas. Presta atenção. Eu lhes darei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas em lugares secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Amém? Irmãos, aqui Deus está falando que Ele vai dar os tesouros das trevas, ou seja, da escuridão. Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente acha que Deus ele só trabalha na luz e que as trevas são 100% domínio de Satanás, do inimigo. Mas, irmãos, vocês já pararam para pensar que Deus ele pode usar a escuridão a nosso favor? Deus pode usar as trevas, aquilo que para nós é algo terrível, algo ruim, Ele pode usar em nosso benefício. E aqui é isso que Deus está falando, olha, eu vou dar para vocês tesouros no meio da escuridão. Irmãos, muitas vezes os momentos obscuros da nossa vida, os momentos mais difíceis, eles trazem os maiores tesouros que a gente nem imagina. O problema é que muitas vezes a gente não enxerga por essa perspectiva. A gente não entende que Deus pode usar as trevas ao nosso favor, entendeu? Então, a escuridão, o que ela pode representar? Um momento de solidão que você está passando. Talvez você foi abandonada por um namorado, um noivo, ou você até mesmo perdeu o casamento, você divorciou. Esse momento de profunda tristeza é o momento em que Deus quer falar com você. Talvez pode ser um período de dúvida. Você não sabe se realmente você está no caminho certo, se você está agradando a Deus ou não. Sabe essas dúvidas que vão castigando o nosso coração? Irmãos, por muitos anos, eu confesso para vocês,
Eu tinha medo de achar que em qualquer momento Deus iria me abandonar, porque eu não estava conseguindo vencer alguns pecados. Irmãos, a conversão, quando você entrega sua vida para Jesus, naquele momento você deu a meia volta, você começou agora a andar nos caminhos do Senhor. Mas agora existe um processo da santificação. E nesse processo, se você não souber como Deus trabalha, como Deus continua te amando, apesar das suas falhas e fraquezas, o inimigo pode se aproveitar disso. E sabe o que acontece? Eu não acreditava que Jesus iria me perdoar e continuar me perdoando, porque eu achava aquilo inaceitável. Só que, irmãos, a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, o versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Então, irmãos, nós precisamos aprender a tomar posse, sabe? A crer realmente no perdão de Deus por nós. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe da sua luta. E isso não quer dizer que você deve se acomodar. Não quer dizer que você deve agora achar que Deus me ama do jeito que eu sou, eu não preciso mudar. Não é isso, irmãos. Quanto mais você der brechas para o pecado, mais o inimigo vai ganhar espaço. Mais você vai cair em tentação, o diabo vai tentar te esfriar, te afastar do Senhor. Então não brinque com coisa séria, com coisa espiritual, tá bom? Mas ao mesmo tempo, eu tinha dificuldade de entender a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, é um favor imerecido que nós jamais iremos conseguir devolver, retribuir a Deus. Então a gente simplesmente tem que aceitar essa graça no nosso coração. E foi então, irmãos, que eu fui percebendo que mesmo eu errando muito, mesmo falhando, Deus não pesou a mão sobre mim. Deus não me castigou, não me abandonou. E esse amor de Deus transformou meu coração. Então hoje eu estou aqui falando para você, é possível viver em santidade nessa terra. É possível você caminhar na luz com Jesus, apesar das circunstâncias à sua volta, entendeu? E tudo isso vai acontecer quando você entender o amor de Deus por você. A Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Não é a condenação, não é o medo, não é a acusação, mas é a bondade do Senhor. Glória a Deus, está entendendo essa mensagem? Eu vou te mostrar aqui agora uma pessoa que na verdade foi o primo de Jesus, João Batista. João Batista passou por um momento de escuridão na sua vida, um momento de dúvida, de medo. E eu vou te mostrar o que Jesus ensinou para ele no pior momento da vida dele. Olha, eu vou ler para você, Mateus capítulo 11, o versículo 2 ao 6. Presta muita atenção. Olha o que aconteceu. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Jesus estava fazendo. Por isso, ele enviou seus discípulos para perguntarem a Cristo: o Senhor é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Na outra versão da Bíblia está escrito que não se sentem escandalizados por minha causa. Deixa eu te explicar essa situação aqui. João Batista era o primo de Jesus. Ele veio para anunciar que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus para a nossa salvação. Então, quando João Batista viu Jesus, a primeira coisa que ele falou foi: olhem, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus ele veio para morrer como um cordeiro, como um carneirinho. Lá na cruz ele morreu calado, ele não se defendeu porque ele carregou os nossos pecados lá na cruz. Então ele falou: olha, aquele é o Messias, aquele eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Ele é o Filho de Deus que foi enviado para nós. Então ele tinha muita certeza, muita convicção. Só que a Bíblia diz que de repente João Batista ele foi preso. Ele foi preso e agora ele estava lá na escuridão da prisão, porque ele defendia a palavra de Deus e ele dizia para todo mundo: arrependam-se. Então quando ele via alguém pecando, alguém falhando, alguém desobedecendo a Deus, ele trazia uma mensagem dura. Por causa disso ele foi preso, entendeu? E sabe o que aconteceu? Na prisão ele começou a ficar com dúvidas. Ele começou a duvidar: será que realmente esse homem que eu falei que era o Messias, o Cordeiro de Deus, será que ele realmente é o Filho de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha grandes expectativas de quem seria o Messias. E de repente, Jesus era o mais simples de todos. Jesus era tão simples, irmãos, que quando Judas ele foi prender Jesus e ele foi junto com os soldados romanos, ele teve que falar para os soldados romanos: olha,
aquele que eu beijar no rosto é o Messias, é o Filho de Deus, vocês podem prendê-lo. Porque Jesus se misturava com os discípulos, era uma pessoa completamente normal aos olhos dos homens, entendeu? Então João Batista ele ficou com dúvida, era normal, até mesmo porque Jesus não foi lá tirar ele da prisão. Olha isso, irmãos, Jesus não foi lá defender João Batista. Então João Batista chegou para os discípulos dele e falou: olha, vai até Jesus e pergunta para ele se realmente é ele o enviado de Deus ou se eu devo esperar outro. E sabe o que Jesus falou? Ele falou: olha, contem para João Batista tudo que eu tenho feito. Aleijados estão andando, cegos estão enxergando, surdos estão ouvindo. Só que Jesus terminou dizendo o seguinte: olha, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Irmãos, isso aqui é profundo demais. Sabe o que acontece? Muitas vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, ou Deus trabalha de uma maneira totalmente diferente da nossa, que a gente fica ofendido, a gente se escandaliza, a gente começa a ficar aborrecido, sabe, frustrado, e a gente pensa assim: Deus não está comigo, ou então, eu esperava que Deus fosse de outra maneira. Irmãos, é impressionante a quantidade de gente nas igrejas que hoje estão frustradas. Pessoas que, se Deus tivesse curado o meu filho, tudo bem, mas o meu filho partiu. Se Deus tivesse mantido o meu casamento. Irmãos, Deus, ele não é responsável por tudo, sabe? Nós sabemos que estamos nessa terra cheia de problemas, cheia de pecados, e tem coisas, irmãos, que são inevitáveis. O próprio Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, a única certeza que você tem que ter é que Jesus já venceu tudo. Ele sabe o que está fazendo. Quando Jesus falou o seguinte: olha, felizes são aqueles que não se escandalizam pela maneira como eu ajo, como eu trabalho, ele estava dando um recado para João Batista: João Batista, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu não te tirei da prisão porque é hora de você glorificar a Deus com a sua morte. Irmãos, isso é muito difícil para nós entendermos, mas Deus, ele tem os caminhos dele até mesmo na escuridão. Lembra do que eu falei? Deus tem tesouros nas trevas, tesouros para nós que muitas vezes a gente acha assim: não tem nada de bom que eu vou tirar de lição nessa situação, mas ainda assim Deus tem algo maravilhoso para nós. Eu quero ler para você só mais um versículo, nós já vamos orar. Olha o que Davi disse no Salmo 139, o versículo 12. Olha o que ele disse: eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti, Senhor. Para ti, a noite é tão claro como o dia, e a escuridão e a luz são a mesma coisa. Amém? Então, irmãos, no caso de João Batista, qual foi a escuridão dele? Foi a dúvida, foi o medo. Será que realmente ele é o Messias? E talvez na sua vida, essa escuridão, esse momento difícil que você está passando, ele serve para algumas coisas. Por exemplo, para que você tenha um entendimento maior de quem é Jesus. Quando os discípulos estavam no barco, a Bíblia conta que veio uma forte tempestade. Jesus estava dormindo. Olha a maneira de Jesus agir, né? Ele estava dormindo diante da situação. Naquela hora, os discípulos ficaram com medo, desesperados. Ou seja, eles estavam no momento de trevas, de escuridão. Só que a Bíblia diz que ele acalmou a tempestade. Ele estendeu as mãos e o mar e os ventos se acalmaram. E então a Bíblia diz que os discípulos pensaram: nossa, quem é esse que está conosco? Quem é esse que até mesmo o mar e o vento se acalmam? Ou seja, eles ainda não tinham um entendimento completo de quem era Jesus, entendeu? Então esse momento de escuridão pode revelar em você uma força que talvez você ache que não tinha, uma fé inabalável. E assim como Deus fortaleceu a fé de João Batista lá na prisão, e ele trouxe paz e fortalecimento para ele, assim também Deus está trazendo na sua vida. Amém? Então a próxima vez que você se sentir na escuridão, lembre-se disso, existem tesouros nessa fase ruim, nessa fase difícil que você está passando. Glória a Deus. Irmãos, eu vou aqui ungir as minhas mãos e eu quero pedir para você agora, no final da oração, compartilhe, envie para os seus amigos e familiares, porque, irmãos, uma das maneiras da gente socorrer as pessoas não é apenas orando, mas é evangelizando, é falando do amor de Deus. E nada melhor do que compartilhar uma oração como essa. No mundo em que as pessoas só querem compartilhar bobeira, coisas fúteis, você pode compartilhar a palavra do Senhor, tá bom? Olha, fecha os seus olhos agora, eu quero estender as minhas mãos e eu vou orar por você, mas eu quero que você também abra o seu coração. Glória a Deus. Vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa neste momento. Pai, obrigado por esta palavra profunda, Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós estamos em trevas, nós estamos na escuridão e não enxergamos um palmo à nossa frente. Mas eu creio que nesse momento, Pai, a Tua palavra serve como uma lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A única coisa que nós enxergamos à nossa frente é a Tua palavra nos dizendo: ande um pouco mais. Caminhe, meu filho, você já foi longe demais. Não é tempo de desistir. Aleluia. Pai, eu creio que o Senhor está encorajando o Teu povo neste momento. Eu creio que pessoas aqui agora estão recebendo uma força sobrenatural. Uma unção poderosa está vindo sobre essas pessoas, quebrando todo jugo, toda mentira de Satanás. Tinha pessoas aqui, meu Pai, duvidando do Teu amor, da Tua bondade. Assim como João Batista começou a pensar: se Jesus é tão bom, se Jesus é o Filho de Deus, por que Ele não vem me tirar dessa prisão? Mas, Senhor, agora nós entendemos que não devemos nos escandalizar do Senhor, não devemos ficar frustrados, não devemos ficar decepcionados, e aí então nós seremos bem-aventurados. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem pessoas aqui hoje, meu Pai, que não tem força para levantar da cama, mas eu te peço, Jesus, fortalece, ajuda essa pessoa, Senhor, a mudar a sua mentalidade de escassez, de pecado, mentalidade de fracasso. Coloca, Senhor, a mente de Cristo nessa pessoa, que ela creia agora que Jesus é com ela e a Tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Que essa pessoa, meu Deus, ela possa se levantar na Tua força e no Teu poder, que nunca mais ela venha voltar aonde ela estava. Tira, Senhor, do deserto os Teus filhos. Recupera, meu Pai, a vista daqueles que estão cegos espiritualmente, os aleijados, que eles possam voltar a andar. Pai, faça com que pessoas aqui hoje que estavam frias espiritualmente se tornem apaixonadas por Ti, apaixonadas pela Tua palavra, pelo Espírito Santo. Ó, meu Deus, eu estendo as minhas mãos agora para os Teus filhos e eu te peço: cura, Jesus, as feridas da alma, as feridas do corpo. Estende a Tua mão de poder, Senhor, e que a Tua presença faça toda a diferença na vida dos Teus filhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem promessas maravilhosas e eu creio que está só começando as coisas boas que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Pai, obrigado por ter nos capacitado a ouvir a Tua palavra mais uma vez. Fica conosco, ó Deus, não nos deixe quebrar essa corrente de fé e de oração e nos proteja do mal. Guarda a nossa vida, a nossa família, guarda a nossa casa, Senhor, de todo ataque do inimigo. Nós rejeitamos agora na nossa mente toda mentira e acusação. E nós tomamos posse, meu Pai, do perdão, do amor e das misericórdias do Senhor, que duram para sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias.
Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.